Olá, eu sou a Mariana, professora de Biologia do Campus Santa Teresa, e hoje iniciaremos o tema Compostos Inorgânicos, falando sobre a água. E os conceitos abordados nessa aula serão os principais átomos e moléculas que formam os seres vivos, e nas substâncias inorgânicas, o nosso foco será a água, a estrutura molecular da água, bem como as propriedades e características dessa molécula e a importância dela nos organismos vivos. Segundo a teoria atômica, todas as substâncias da natureza, inclusive as substâncias que formam os organismos vivos, são constituídas por partículas invisíveis a olho nu, que nós chamamos de átomos. Para exemplificar isso, nós temos aqui então a molécula de água, e essa molécula de água ela é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Então, a união do átomo de oxigênio, a associação dele com dois átomos de hidrogênio, nós vamos ter a formação da molécula de água. E na matéria que forma os organismos vivos, predominam os átomos de hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses átomos aqui, eles correspondem a cerca de 98% dos átomos totais de uma célula, de um organismo vivo. Enquanto que a constituição de um organismo inanimado, ela vai prevalecer os átomos de oxigênio, silício, alumínio e sódio. Então, para representar para a gente aqui a diferença da constituição, da porcentagem de átomos entre um organismo vivo e um organismo inanimado, nós vamos olhar para esse gráfico aqui do lado. Ele representa bem o que a gente acabou de falar aqui. Então, olha lá, o hidrogênio, ele está em alta concentração no corpo humano, que é o organismo vivo, seguido, então, do átomo de oxigênio, carbono e nitrogênio. Enquanto que os átomos de silício, alumínio, sódio e oxigênio, eles vão estar em alta quantidade na constituição atômica da crosta terrestre, que representa, então, o organismo inanimado. Então, essa diferença da quantidade de átomos, da porcentagem de átomos, sendo alguns maiores nas células em relação aos organismos inanimados, é o que vai tornar tão especial o que a gente chama de química da vida. E nós já vimos, então, que a célula ela tem uma composição química complexa, onde a gente tem substâncias inorgânicas nessa constituição, representadas pela água e os sais minerais, e também a gente vai ter as substâncias orgânicas na constituição das células, que são representadas pelos glicídios, ou também chamados de açúcares, carboidratos, os lipídios, proteínas, vitaminas e os ácidos nucleicos. Lembrando que o que vai caracterizar quimicamente uma substância orgânica é a presença de muitos átomos de carbono na sua constituição. Para representar a composição química de um organismo vivo, nós vamos olhar agora para esse gráfico aqui, que ele vai conter as porcentagens aproximadas de cada componente químico de um organismo vivo. Então, olha, em primeiro lugar, está a água como o componente mais abundante das células, ou mais abundante dos organismos vivos. A água chega a ter uma porcentagem de 75% a 85% da composição química de uma célula. Seguida, então, de proteínas, que representam uma porcentagem de 10% a 15%, lipídios, a porcentagem de 2% a 3%, carboidratos, ácidos nucleicos e outras substâncias têm uma porcentagem de 1% cada. Então, como a água é o componente químico mais abundante de um organismo vivo, ela é super importante de a gente estudar as suas propriedades e as suas funções dentro de uma célula, dentro de um organismo vivo. Então, como nós vimos no slide anterior,
A água é a substância mais abundante na célula, consequentemente, ela é a substância mais abundante no organismo vivo. Ela representa de 70 a 80% do peso da célula. E a água tem algumas características importantes. A água é uma molécula formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Esses átomos de hidrogênio estão unidos ao átomo de oxigênio por uma ligação chamada de ligação covalente, onde ocorre compartilhamento de elétrons. Porém, o átomo de oxigênio ele tem uma atração muito grande por esses elétrons que estão compartilhados. Como ele tem essa atração muito grande, o átomo de oxigênio vai ficar com carga parcialmente negativa, enquanto que os átomos de hidrogênio vão ficar com carga parcialmente positiva. O que vai acontecer aqui? Essa molécula, então, ela vai ser uma molécula polarizada. Ela vai ter um polo negativo e os polos aqui, nos átomos de hidrogênio, que são os polos positivos. E o fato, então, da água ser uma molécula polar, isso garante para ela o título de solvente universal. O que significa isso? Isso significa que uma grande quantidade de substâncias são solúveis, se dissolvem na água. E isso é muito importante para o metabolismo e para o funcionamento dos organismos vivos, uma vez que, quando essas substâncias conseguem ser solúveis na água, várias reações químicas são proporcionadas. Além disso, por essas substâncias também serem solúveis na água, essas substâncias conseguem ser transportadas pela célula, consequentemente, pelo organismo vivo. E para representar esse alto poder de dissolução da água, vamos ver aqui o exemplo do sal de cozinha. O sal de cozinha ele é formado pelos átomos de sódio e de cloro, formando um composto que a gente conhece como sendo cloreto de sódio. A reação entre esses átomos faz com que o sódio tenha carga positiva e o cloro tenha carga negativa. Então, esse composto aqui, ele é um composto polar, devido à presença da carga positiva no sódio e da carga negativa no cloro. A interação entre o sódio e o cloro, ela é mantida por uma ligação chamada de ligação eletrostática. Bem, o que vai acontecer? Quando a gente pega o sal, então, e coloca esse sal na água, a molécula de água, ela rompe a ligação que existe, essa ligação eletrostática que existe entre o sódio e o cloro. E aí, o que vai acontecer? O átomo de cloro agora vai virar um íon solto, livre, e ele vai ser atraído por diversas moléculas de água aqui à sua volta. E se nós observarmos, essa atração vai se dar pela região do hidrogênio, porque o hidrogênio da água tem o polo positivo. Enquanto que o sódio, ele vai virar um íon também livre, solto, né, do cloro, ele vai ficar disperso aqui pelo líquido, disperso pela água, e a atração vai acontecer pelo oxigênio da água que tem a carga negativa, já que o sódio tem, então, a carga positiva. Então, esse aqui é um exemplo mostrando a capacidade de solução da água, dela ser esse solvente universal. E não são todas as substâncias que conseguem ser dissolvidas pela água, né? As substâncias que têm essa capacidade de serem solúveis na água são chamadas de substâncias polares. Então, como a água é uma substância polar, ela vai dissolver substâncias também polares. Essas substâncias, por exemplo, podem ser alguns sais, açúcares, e são também chamadas de substâncias hidrofílicas. São substâncias que têm afinidade pela água e, consequentemente, são solúveis na água. O contrário disso, ou seja, substâncias que não conseguem serem solúveis pela água, são chamadas de substâncias apolares, ou ainda de substâncias hidrofóbicas, substâncias que têm fobia, que têm aversão à água. Essas substâncias, portanto, não conseguem ser dissolvidas
não são solúveis na água. Um exemplo disso são os óleos. O que acontece quando a gente pega um óleo de cozinha, por exemplo, e coloca ele na água? A gente vai observando que esse óleo ele não consegue misturar, ele não consegue ser solúvel na água. E aí, a partir de um tempo, quanto mais óleo a gente coloca, a gente consegue observar que existe uma camada que vai mostrando nitidamente para a gente que a água fica separada, então, do óleo, né? Mostrando que o óleo, então, ele tem aversão, que ele é uma substância hidrofóbica e que não tem essa capacidade de ser dissolvido pela água. E essa característica da água de ser polar, ou seja, essa característica dela ter a presença de cargas, né, carga positiva no hidrogênio e carga negativa no oxigênio, vai garantir para ela uma característica chamada de coesão. A coesão é a união entre as moléculas de água. Então, olha só, aqui a gente tem uma molécula de água, oxigênio e os dois hidrogênios, e aqui nós temos uma outra molécula de água, o oxigênio e os hidrogênios. Vamos observar que nesse oxigênio aqui dessa molécula de água e entre esse hidrogênio da outra molécula de água ocorre uma ligação entre eles, que é chamada de ligação de hidrogênio. Então, essa ligação de hidrogênio ela vai sendo continuada, né, de acordo com a quantidade de molécula de água que existe, né, naquele recipiente, naquele ambiente, e aí vai formando, então, essa característica importante, que é a coesão, que é a união entre as moléculas de água através, então, dessas ligações, que são as ligações de hidrogênio. E a propriedade da coesão das moléculas de água vai gerar alguns eventos interessantes. Um desses eventos é a alta tensão superficial. Esse evento ele acontece quando há coesão das moléculas de água no estado líquido. A gente consegue observar esse evento de alta tensão superficial quando a gente olha alguns insetos que conseguem pousar sobre a água ou até mesmo alguns pequenos animais que conseguem caminhar sobre a água. Eles caminham, pousam sobre a água e não afundam. Esse não afundar na água é devido a essa propriedade de alta tensão superficial da água. Se a gente olhar para essa figura aqui, onde a gente tem esse mosquito, né, que ele está parado aqui em cima da superfície da água, nessas regiões aqui, onde a gente tem as patas desse inseto, é como se essas moléculas de água que estão coesas, estão unidas, elas formassem umas mini camas elásticas. Então, cria uma tensão nessa região aqui, e essas tensões, então, evitam com que o animal desça pela coluna de água. Uma outra propriedade da água é chamada de adesão. A adesão é a capacidade que a molécula de água tem em se unir e se aderir a outras moléculas, que não são as moléculas de água. Uma molécula de água, quando ela se une a outra molécula de água, a gente vai chamar esse evento de coesão, como nós já vimos. A adesão é quando uma molécula de água tem a capacidade de se aderir a outros tipos de moléculas. Essa adesão é o que permite, por exemplo, com que a gente fique molhado. A gente fica molhado porque as moléculas de água conseguem se aderir à nossa pele, aos nossos pelos, ao nosso cabelo. Então, essa que é chamada a propriedade de adesão. A coesão e a adesão, quando elas estão unidas, vão fornecer uma nova propriedade para a água que é chamada de capilaridade. Esse evento é um dos eventos que fazem com que a água parta, então, da raiz das árvores e caminhe, né, ao longo do caule e vá até as folhas. Então, o trajeto da água da raiz até as folhas é um evento do tipo capilaridade. Se a gente conseguir olhar microscopicamente para esse evento, então nessa figura aqui a gente tem uma ampliação desse evento de capilaridade. O que a gente consegue observar? Aqui então a gente tem os vasos condutores de seiva, que eles são formados por células vegetais, e aqui a gente vai tendo as moléculas de água caminhando ao longo desses vasos condutores de seiva. Como que elas conseguem então fazer esse caminho, elas serem transportadas por esses vasos condutores de seiva? É através desses dois
eventos de coesão e de adesão que vão formar, então, esse caminho, essa trajetória, esse processo de capilaridade. Aqui a gente vai ter, então, ó, o evento de coesão, que é quando uma molécula de água se liga a outra molécula de água. E também a gente tem a outra propriedade da água, que é a propriedade de adesão, que é quando essa molécula de água se adere, ela está aderindo, então, aqui na parede do vaso condutor de seiva. A água possui ainda uma outra propriedade chamada de alto calor específico. O que é esse alto calor específico? É a quantidade de caloria necessária que você deve fornecer ou retirar da água para que ela tenha um aumento ou uma redução, uma variação, na verdade, da sua temperatura. Então, isso é importante porque, como nós já vimos, cerca de 70% da composição química da célula é formada por água. Então, como a água tem essa propriedade de alto calor específico, isso faz com que os organismos não sofram variações bruscas na sua temperatura. Consequentemente, isso permite com que as células tenham as suas reações químicas ocorrendo de forma efetiva. Para exemplificar, então, essa propriedade da água, o que seria esse alto calor específico, nós temos aqui essa tabela. Então, essa tabela mostra para a gente diversas substâncias e o calor específico de cada uma dessas substâncias. Vamos olhar aqui para a água e para o alumínio e vamos comparar o calor específico de cada um deles. Então, a água ela tem um calor específico de 1. O que significa isso? É que é preciso 1 caloria para que a água altere 1 grau da sua temperatura, seja para mais ou para menos. Assim como o alumínio tem um calor específico de 0,217, ou seja, é necessário 0,217 de caloria para que o alumínio altere a sua temperatura. A gente consegue observar isso no dia a dia quando a gente coloca, por exemplo, uma panela de alumínio com água e coloca no fogo para essa água ferver. É muito fácil de observar que, primeiro, o que vai esquentar? Vai ser a panela, porque o calor específico do alumínio é menor do que o calor específico da água que está aqui dentro. Então, a água vai ser o último a esquentar aqui, né? Já porque ela tem esse alto calor específico. Então, ela vai demorar mais, ela precisa de mais calorias para que ela tenha, nesse caso, um aumento da temperatura. E mais uma propriedade da água é que ela tem elevado calor latente de vaporização. O que significa isso? É que é necessária uma grande quantidade de calor para que a molécula de água passe do estado líquido para o estado de vapor. Essa propriedade é muito importante porque é um mecanismo que vai evitar o superaquecimento do nosso corpo. Então, por exemplo, quando a gente está praticando atividade física, a temperatura corporal aumenta, certo? O que vai acontecer? Para que não ocorra um superaquecimento do nosso corpo, a gente perde água na forma de suor, água líquida na forma de suor. Então, a gente tem aqui, nessa figura, o exemplo de uma glândula sudorípara, e aqui a molécula de água, então, saindo da glândula, indo para a superfície da pele, aonde ela está, né, o suor no formato líquido. O que acontece em seguida? Esse suor ele vai evaporar. Então, ocorre uma mudança de estado físico, de líquido na superfície da pele, o suor, para o vapor, né, que vai evaporando essa água da superfície da nossa pele. Isso é muito importante porque nesse processo, então, de mudança de fase, o que vai acontecer aqui? A superfície corporal ela vai se resfriar, já que a água tem esse elevado calor latente de vaporização e ela vai consumir um alto calor para que ela mude, então, de estado líquido, de suor, para vapor. Consequentemente, nesse processo, já que ocorre, então, um alto consumo de calor, a superfície do corpo ela se resfria e, consequentemente, a temperatura do corpo também vai se resfriar.
E por fim, como última propriedade importante da água, é que ela permite a ocorrência de reações químicas, de várias reações químicas dentro das células. Essa participação da água ela pode ocorrer de duas maneiras principais. Nas reações chamadas de síntese por desidratação, então o nome aqui já dá a ideia que eu vou ter a formação de uma nova molécula e nesse processo de formação de uma nova molécula eu tenho a perda de água, ou a outra reação que é chamada de quebra por hidrólise. Então aqui eu teria um produto, né, uma substância, essa substância então ela vai ser quebrada, originando duas novas substâncias, e essa quebra vai ter a participação da água. A água vai entrar, vai compor, vai fornecer os átomos para compor essas novas moléculas. Para exemplificar isso, a gente tem aqui um tipo de reação, que é a reação de síntese por desidratação. O que acontece aqui? Nós temos aqui um aminoácido e aqui um outro aminoácido, que são os monômeros, as moléculas básicas na formação de uma macromolécula, de uma molécula grande, que é a proteína. O que acontece aqui? Esses aminoácidos eles vão se juntar, vão se unir, então vai ocorrer um processo de síntese para a ocorrência, então, da formação dessa molécula nova, que é a molécula de proteína. Olha o que vai acontecer aqui. Um grupo OH de um aminoácido vai se unir ao átomo de hidrogênio do outro aminoácido. Essa união, então, faz com que ocorra a perda de água. A água vai sair nesse processo, a água vai ser produzida nesse processo. Por isso que é uma reação de síntese por desidratação, porque a água vai sair, vai ocorrer a perda de água. E aí, então, nessa união, a gente forma a molécula de proteína, e essa ligação, então, entre os dois aminoácidos vai se chamar ligação peptídica. O outro exemplo que a gente tem de reação com participação da água é a reação de quebra por hidrólise, que está sendo representado, então, aqui nessa figura para a gente. O que acontece aqui? Aqui nós temos essa molécula, que é a molécula chamada de sacarose, e a sacarose é um açúcar, é um carboidrato. O que acontece aqui? Nessa região aqui, nesse oxigênio que une o que seriam as duas moléculas que formam a sacarose, a gente vai ter então aqui a entrada da água. Essa água, quando entrar aqui, ela vai fornecer então para uma molécula o hidrogênio e para outra molécula ela fornece o hidrogênio mais o oxigênio. E ocorre a quebra dessa molécula, formando então aqui duas novas moléculas. Uma molécula de glicose e aqui uma molécula de frutose. Então, esse seria um exemplo de quebra de uma molécula maior, uma molécula grande, na presença da água, que é a quebra por hidrólise. Pessoal, chegamos então ao fim da nossa aula de hoje, né, falando sobre a água, as propriedades, funções da água. Espero que vocês tenham gostado, que o conteúdo tenha sido explicado de forma clara e até a nossa próxima aula.